Fala, homem! Neste vídeo eu vou me aprofundar nas principais causas da tão temida disfunção erétil, que pode estar contribuindo para muitos homens falharem na hora H. Então, se você já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso, deixa aqui seu comentário, compartilha com a gente que eu vou ler o seu comentário e responder da melhor maneira possível. Queria pedir também para você, se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve agora, ative as notificações para você saber em tempo real todos os novos vídeos, e isso vai me ajudar muito, porque eu estou num processo agora de gravação diária de vídeos para poder trazer a você conteúdo de qualidade sobre a sua saúde, sobre a saúde do homem, e realmente isso vai reforçar o nosso trabalho. Quero realmente contar com a sua ajuda. Aproveitando, eu queria te fazer um convite, né? Se você ficar até o final desse vídeo, lá eu vou disponibilizar um presente para você. Combinado? Agora vamos lá. A disfunção erétil é um problema aterrorizante para muitos homens em todo o mundo. A gente sabe que ele é extremamente prevalente e cada vez que o homem vai envelhecendo, a chance de ele ter episódios de falha e eventualmente chegar à disfunção erétil, isso vai aumentando. Para entender um pouco das causas, é muito importante que a gente relembre como é que é o funcionamento normal da ereção. Então, tudo começa com o estímulo sexual, que é captado pelo nosso sistema nervoso. Daí, essa condução, essa excitação, ela é transmitida através dos nervos até a musculatura do pênis. Então, chega lá perto, o nervo manda o comando para que os vasos sanguíneos dilatem, para que o músculo relaxe. E à medida que ele relaxa, ele vai como uma esponja se enchendo de sangue. E uma vez que ele se enche completamente, ele ativa um mecanismo de válvula. Ou seja, o sangue ele entra e não consegue sair. Qualquer situação que altere o funcionamento da fisiologia normal desses mecanismos que eu falei, podem levar à disfunção erétil. E agora eu vou me aprofundar em cada um deles. Primeira causa, que vocês precisam ficar atentos, são as causas vasculares. Então o pênis ele funciona como se fosse um grande vaso sanguíneo, em que pequenos vasos vão alimentá-lo de sangue. Se por algum motivo houve um entupimento desses vasos, o sangue não vai chegar de forma adequada e a sua potência vai lá para baixo. Geralmente, várias doenças mal controladas, como hipertensão, diabetes, até mesmo tabagismo, faz com que a sua artéria vá cada vez mais ficando cheia de placas de gordura. E isso vai estreitando o fluxo de sangue e vai diminuindo a quantidade de sangue que chega até você chegar no momento de falha. Então, muito importante manter uma boa saúde dos vasos sanguíneos, que é uma saúde cardiovascular geral, para que o seu sangue consiga sempre chegar ao seu pênis de uma maneira adequada, tanto em velocidade quanto em pressão. A segunda causa que eu gostaria de trazer para vocês são as causas hormonais. Tá? Então, não falei de como os hormônios afetam a fisiologia, mas os hormônios de maneira geral, e sobretudo a testosterona, ele é uma substância que não só estimula o seu cérebro a captar esses impulsos, como ele também é fundamental para que o seu músculo ele tenha um funcionamento adequado. Em cenário de testosterona muito baixa, o músculo ele vai perdendo a capacidade de expansão. Além disso, testosterona baixa está associada muitas vezes com essas doenças da síndrome metabólica, como pressão alta, diabetes, que também, em última análise, vai levar ao entupimento dos vasos sanguíneos. Então veja que uma testosterona baixa, ela afeta diretamente o músculo do seu pênis e afeta de forma indireta também a ereção através de outras áreas do nosso corpo, porque vai gerar uma série de doenças e pode gerar também um maior entupimento dos vasos sanguíneos. Terceira causa que eu gostaria de trazer para vocês é o uso de medicamentos. E aí existe uma série de medicamentos que podem afetar a sua ereção. Eu até já gravei um vídeo falando um pouco mais sobre eles, mas lembrando para vocês, existem os antidepressivos, que são medicamentos que vão captar, vão prejudicar a captação dos estímulos, diminuindo o desejo e, obviamente, com menos estímulo, menos ereção você vai ter. Medicamentos antihipertensivos, alguns medicamentos como os beta-bloqueadores, que é a classe mais clássica, ela também vai ter uma ação no nosso cérebro, impedindo essa estímulo-resposta, tá? Que também pode diminuir a sua ereção. Medicamentos como a finasterida e a dutasterida, que são medicamentos para calvície e para a próstata, também podem eventualmente piorar a sua ereção, porque eles vão abaixar o nível de dihidrotestosterona. Então, lembrando que esses medicamentos
eles funcionam através da inibição da enzima 5-alfa-redutase, que é uma enzima que converte testosterona em dihidrotestosterona. Ao inibir essa conversão, você vai baixar de dihidrotestosterona. E ela é uma substância importante no nosso cérebro para o funcionamento sexual. Obviamente, isso não acontece em todos os homens que tomam esses medicamentos, mas é bom ficar atento se você está tomando esse medicamento e se a sua ereção não está como você gostaria. Partindo para a quarta causa, gostaria de lembrar a vocês das causas psicogênicas. Quando eu falo psicogênicas, não quer dizer que você tem uma doença psicológica. Nada disso. Quer dizer que você, muitas vezes, durante o sexo, está com níveis muito altos de adrenalina. É isso mesmo. A adrenalina é a substância anti-ereção mais potente do mundo. Então, se por algum motivo você está muito cansado, né, está com um problema de relacionamento com a sua parceira, não está com aquela vontade toda, isso, na verdade, no nosso corpo, se manifesta através do aumento desse hormônio, que é o hormônio de luta e fuga. E esse hormônio, nesse momento, lá no pênis, vai gerar uma contração. Então, ele contrai o vaso sanguíneo, como se fosse fechando a torneira, e dessa forma o sangue vai bombear numa frequência, numa velocidade bem mais baixa. E também ele contrai o músculo, que precisava se expandir para caber, para acomodar o músculo lá dentro. E uma vez que você falha a primeira vez, eu sempre digo que toda ereção passa a ser um teste. Isso vai minando a sua confiança, vai cada vez mais te deixando mais abalado, com mais preocupação, e isso vai pouco a pouco diminuindo cada vez mais a sua capacidade de ter uma ereção. Então fiquem bem ligados com essa questão psicogênica, porque eu sempre digo que não importa qual é o motivo que fez você falhar a primeira vez. Pode ter sido um medicamento, pode ter sido o seu sangue que está diminuindo, pode ter sido a baixa hormonal, não importa a causa. No momento que você falhou, a partir daí a adrenalina vai entrar em cena e ela acaba agravando e piorando qualquer que seja a outra causa que também está piorando a sua rigidez. Essa é uma causa que precisa ser sempre endereçada, sempre tratada dos tratamentos para quem quer melhorar a sua rigidez. A quinta causa que eu gostaria de trazer são doenças neurológicas. Então eu expliquei aqui com bem detalhe que você precisa que o seu sistema nervoso esteja em pleno funcionamento. Tanto o cérebro para captar o estímulo. Então se você tem uma doença no seu cérebro, como um tumor cerebral, como se você teve um AVC, uma infecção, isso pode se traduzir como uma pioração. Além disso, se você tem doença nos nervos, então, pessoas que fazem cirurgia na próstata, por exemplo, tem que retirar a próstata e isso comumente vai manipular e às vezes machucar o nervo que leva, né, o comando do nosso cérebro até as partes mais próximas do nosso pênis. Então, se aquele nervo ali estiver funcionando de forma inadequada, a sua ereção vai ser pior. Lembrando também de outras doenças neurológicas, como a própria diabetes, ela leva uma neuropatia diabética, como doenças do fígado, né? Excesso de álcool causa alguns tipos de neuropatia, doença dos nervos, e isso pode levar a uma disfunção erétil. Por fim, a sexta e última causa que eu queria trazer para vocês são as causas cavernosas. Na verdade, antigamente as causas cavernosas eram conhecidas como causas venosas e estavam agrupadas dentro das doenças vasculares. Mas na verdade, lembre-se que o mecanismo de válvula, que geralmente o sangue enchia e ocluía a saída de sangue pelas veias, ele é um mecanismo passivo. Nesse caso, não há uma doença na veia, há uma doença no músculo. Então, na verdade, a tão conhecida fuga venosa, que muitas pessoas às vezes são rotuladas com exames mal feitos que avaliam a hemodinâmica do pênis, nada mais é do que uma doença do seu músculo. O seu músculo perdeu a capacidade de se expandir e ativar o mecanismo de válvula. Então, a fuga venosa, esse é o conceito que eu gostaria de passar para vocês, não é uma causa vascular, é uma causa muscular ou uma causa cavernosa, que o tecido cavernoso é composto em sua maioria por músculo. E aqui a grande questão é que várias condições podem gerar uma doença no músculo. Então, a disfunção cavernosa, a disfunção muscular, é o estágio final de várias outras causas de disfunção erétil. Então, problemas vasculares da artéria pode dar disfunção cavernosa em alguns cenários, pode sim. Doenças hormonais, hormônio muito baixo, leva à atrofia do músculo também. Medicamentos no longo prazo, contribuindo à circulação de sangue, podem dar esse problema. Diabetes, doenças neurológicas como a cirurgia de próstata,
até mesmo pela própria diabetes, todas essas causas vão, em última análise, levar a uma doença do músculo, que é, como a gente conhece, uma das causas mais graves e finais da disfunção erétil. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, um aprofundamento das causas de disfunção erétil, para você rever e ver quais são as coisas que podem estar contribuindo no seu caso. E para quem não tem disfunção erétil, é uma maneira de você prevenir que essa situação tão devastadora aconteça na sua vida. Queria te convidar agora para deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação e mandar para um amigo. Não deixe aqui também de comentar se você está sofrendo com disfunção erétil, se você já passou por isso, se você já resolveu de alguma forma, compartilhe com a gente. Terei o maior prazer em ler e dar também a minha opinião. Cumprindo o prometido, para quem ficou até aqui, nós temos aqui no comentário fixado aquela surpresa. Clique aqui e acesse. Eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, e eu posso fazer você durar mais e ficar mais duro na hora H.